Fala pessoal, meu nome é Bruno Barbieri, eu sou nutricionista, estou retomando os vídeos aqui no canal e hoje eu vou reagir a um vídeo do Scarpelli reagindo ao Rodrigo Góes. Esse vídeo, o Rodrigo Góes fala um pouco sobre o Sansulac, o uso dos hormônios, e o Scarpelli tenta dar uma passada de pano em cima do que o Sansulac está fazendo, ou dizendo que é sensacionalismo o trabalho do Rodrigo Góes. Então eu vou analisar os argumentos, vou assistir aqui o vídeo e vou fazer minhas ponderações. Então vamos lá? Sam não está com muita gordura, o que é um bom sinal, mas ele está imenso e repleto de acne. O que isso quer dizer? Que ele está usando doses altas de esteroides anabolizantes. Mas como você sabe, Rodrigo? Porque quanto maior a dose, maior a chance de você ter acne. Acne e esteroides é uma espécie de roleta russa. 50% terão, 50% não terão. Repara que ele diz do aumento de risco quando se aumenta a dose dos anabolizantes. Mas por que eu sei que o Sam Sulak está exagerando? Porque ele tem um histórico de... E aqui ele está justificando o porquê que ele acha que o Sansulac está utilizando grandes doses de esteroide anabolizante. de acne. E é sempre quando ele está fazendo blast, ou seja, ele está mamando no suco. Mas por que o suco causa acne? Porque ele aumenta a nossa produção de sebo, que hidrata a nossa pele e nos protege. Só que quando você usa o suco, essa produção é tão elevada que entope os poros. Com isso, as espinhas explodem. O que ele tá falando pra mim foi uma grande merda. Fala que o cara tá na cara que tá cheio de espinha porque tá tomando muito. O que mais tem é frango, caralho. Tomando 1 ml por semana e cravado de espinha na academia. O que você mais vê? Então quer dizer que o cara tá na academia frangão, tá tomando muito hormônio. Isso é um descontrole hormonal, que quando você eleva a testosterona, o estradiol se eleva. E se o estradiol se eleva demais, você tem a inversão, né? Você tem a aromatização que... Quando o estrogênio se eleva demais, você tem a inversão, você tem a aromatização. Bom, ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. Tá? A aromatização seria a transformação da testosterona em estrogênio. Tá? Isso vai acontecer porque você está aumentando a sua quantidade de testosterona, a enzima aromatase ela aumenta a eficácia do trabalho dela quando aumenta o produto, então está aumentando mais a testosterona, vai ficar mais fácil para a aromatase produzir mais do hormônio feminino no corpo. Tá? Não quer dizer que tá subindo estrogênio, tá subindo a aromatase, tipo, ele não tem a mínima noção do que ele tá falando, né? Então isso é só uma coisa bem simples de fisiologia. Então se o cara é profissional, ele deve saber o que ele tá fazendo, só que deve ter perdido a mão ali num possível rebote. Só que a aromatização ou o aumento da produção, da conversão do estrogênio não tem nada a ver com a acne. Até porque quando a gente vê garotas, né, ou até mulheres no início da fase adulta, que estão com acne ativa, quando elas começam a usar a pílula, que é o que? Hormônio feminino, a gente consegue ver uma melhora no quadro da acne. Então, não é o estrogênio que causa acne no homem, né? A aromatização da testosterona. É a testosterona em si e o DHT, que é a dihidrotestosterona. Esses dois hormônios que são masculinos, que aumentam a produção de sebo e aí contribuem para maior risco de acne. Então não tem nada a ver com a aromatização, tá? É o hormônio em si, ou a redução dele, né, pela 5-alfa-redutase da testosterona em DHT. Esquece isso de aromatização. A aromatização não tem nada a ver com acne. Pelo contrário, o estrogênio era até para melhorar a acne do fisiculturista, porque você está diminuindo a testosterona para converter em estrogênio. Mas óbvio que o excesso de estrogênio vai te trazer outros efeitos colaterais, mas não é a acne. Vai comparar um cara profissional, um frango que não sabe o que está fazendo. Então, assim, não tem nada a ver com a quantidade de hormônio para você ter... Tem sim. Quanto mais hormônio você tem, quanto mais hormônio você consome, maior vai ser o risco de você ter os efeitos colaterais. É dose dependente, tá? Da mesma forma, quanto mais anabolizante você tomar, mais resultado você vai ter. É óbvio que tem um platô. Não adianta você tomar um caminhão de hormônio depois de um certo platô, não vai fazer muita diferença. Só os colaterais que vão fazer, né? Tem gente que toma 1 ml e se enche de acne. Porque é um descompasso hormonal. Se for da genética dele, então, porra, até meio ml que ele toma vai dar problema. Tem gente que tem problema de acne. Até eu sou um, na adolescência, não tomava hormônio. Eu também tive bastante. Tinha acne pra caralho. Então, na adolescência. O que justifica isso? Eu nem hormônio tomava e tinha lá espinha. Conheço uma porrada de gente assim que é cravado, vai cravado. É porque o seu corpo na adolescência está convertendo bastante testosterona em DHT. Então, como você tem bastante flutuação hormonal, o seu corpo começa a produzir picos de testosterona até estabilizar na fase adulta. Então, é nessa fase da nossa vida que a gente tem mais acne, né? Algumas pessoas, foi até meu caso também,
tem acne até no início da fase adulta, então de 20 e poucos anos e tal. Daí tem que fazer um tratamento mesmo, que seria aí com a isotretinoína, que é o Roacutan, para melhorar o quadro, tá? Do que ele tá aí. Então, o hormônio, quando ele aumenta sem conhecimento, colateral vem para te fuder. Então, se você sabe o que você está fazendo, você tem que ter um acompanhamento médico para você estar equilibrando seus hormônios para não ter esses colaterais, como acne, por exemplo. Agora, o que ele falou também não está errado. Não está errado. Ele acabou de falar que falou um monte de merda e agora não está errado, né? Pouco informado. Poderia ter acrescentado mais informação ao conjunto. Também não sei se ele tem essas informações, mas... Qual a informação que ele gostaria que ele dissesse a mais? Ele falou dos hormônios, do aumento de produção do sebo, da acne. Disse que o cara provavelmente está num blast, porque ele acompanha, né, o Rodrigo Góes acompanha esse fisiculturista, e toda vez que ele está em blast aumenta a acne, então, e é justamente no blast que tem um aumento de utilização de hormônios, né? Então ele se justificou. Eu não entendi o que de informação está faltando que o Scarpa gostaria que o Rodrigo Góes tivesse dito. Tanto é que se fosse assim... Também não sei se ele tem essas informações, mas... Tanto é que se fosse assim, todo cara que toma muito hormônio estaria cheio de espinha, né? Não é assim também, né? Toda pessoa que fuma não vai ter câncer de pulmão, a pessoa morre antes, né? Mas foi como eu disse no começo, e o Rodrigo Góes disse também, é um aumento de risco, né? É uma coisa de probabilidade. Então você tem um aumento de risco de você... Quanto mais anabolizante você toma, mais aumenta o risco de você ter os efeitos colaterais. Não quer dizer que todo mundo que vai tomar anabolizante, que pode tomar um caminhão de anabolizante, que vai ter acne. Vai ter outros efeitos colaterais, isso com certeza vai ter. Mas não quer dizer que vai ter acne, tá? Então é aumento de risco. Isso aí é estatística básica, né? E a gente vê que não é muito bem assim que acontece. Olha o rosto do Sam Sulek. Me diga, isso é saudável? Será que eu estou exagerando? Rodrigo, deixa ele. Será? Será que ele não pode ser o próximo Boston Lloyd? O próximo Dallas McCarver? Porque aqueles malucos ali estão naturais, né? Não tem espinha no rosto, tá com a pele boa, mas tá tudo natural, não tem ninguém tomando hormônio. Só o cara... O que ele quer dizer com isso? Não dá para entender, né? Mas vamos continuar. Mas tá com a espinha ali que tá hormonizado. Não, ele só disse que as pessoas que tomam anabolizante, 50% das pessoas que tomam vão ter acne, os outros 50% não têm. Os outros, o Boston Lloyd e o McCarver não tiveram porque eles fazem parte dos 50% que não apresentam acne, ou fizeram tratamento, não sei. Tá certo, pô. O próximo, o Alisson, se eu não estiver enganado, esse é o nome desse brasileiro que morreu. Todos os últimos aí que partiram não estavam sofrendo de acne. Mas estavam sofrendo de outros efeitos colaterais. Só você vê o Dallas McCarver, o tamanho da barriga dele, o paludismo que ele tinha. Então, quando ele morreu, né? E quando teve a autópsia, a gente viu o tamanho dos órgãos que ele tinha. Era uma coisa absurda, né? Enfim, ele tinha diversos efeitos colaterais. Não foi à toa que morreu jovem pelo uso de esteroide anabolizante. Você vê um atleta assim. Pelo pouco da história que eu conheço desse rapaz, a carreira dele foi meio um boom, né? Então, você vê que ele não tem muito tempo de conhecer o próprio corpo. Aqui ele já se contradiz, porque no começo do vídeo ele diz que o cara é profissional, então ele sabe o que ele está fazendo. Aí agora ele está dizendo que o cara é jovem, então ele não pode, talvez ele não tenha um conhecimento do próprio corpo. Então ele já não sabe o que está fazendo. Então ele já está se contrariando, né? Agora no meio do vídeo já está contrariando o que ele falou agora no começo do vídeo. E vamos continuar aqui. Não sei se ele fez acompanhado de um profissional, mas... E outra coisa, ele diz também que o Sam Sulek teve uma carreira muito rápida, né? Isso provavelmente já é um indício de que o cara está abusando dos hormônios, né? Ou o cara tem uma genética aí do Ramon, desses boi que não tem inibição de miostatina, ou ele é um cara que está abusando dos recursos ergogênicos. A acne é um indício muito forte do que o cara está abusando dos hormônios, tá? Isso chama-se semiologia, é que a gente consegue... o que faz parte do fechamento de diagnósticos de uma doença, seja o que for, é o que a gente consegue ver, os sinais, tá? Os sintomas também contribuem para isso, mas o que a gente consegue ver de fora são os sinais. A acne é um sinal de que o cara está utilizando recurso ergogênico em grandes quantidades. Seja lá o que ele fez, tem que respeitar, porque não é qualquer um que pega o Procard.
Hoje em dia, não vou dizer qualquer um, mas está muito mais fácil, né? Não é Procard igual era 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que a gente contava nos dedos da mão quantos atletas de fisiculturismo no Brasil tinham Procard. Hoje em dia, estão distribuindo Procard, essa é a realidade. É inimaginável alguém, sei lá, treinando 3 anos conseguir um Procard. Hoje já é possível, né? Não é qualquer um que pega o Procard, então só observa e cala a boca, que é o melhor que você faz. Também pega... Pô, manda o cara cala a boca, você tá falando um monte de asneira e ninguém tá te mandando cala a boca, né? Então assim, muita menos, questão né, do cara que não usa hormônio e tá cravado de espinha, assim. Eu passei a minha adolescência inteira assim. Eu não sei porque ele Então, voltou nesse até que assunto, né? A puberdade do adolescente não é natural, não é algo saudável? Em que momento que ele disse que puberdade não é natural? E ter acne não é saudável, pelo amor de Deus. Você ter a acne é um efeito adverso dessa flutuação hormonal de testosterona e DHT no corpo, entendeu? Então, não é porque o próprio corpo tem essa flutuação que as reações adversas são uma coisa boa, entendeu? Doença imune é um defeito do nosso corpo, né? De que começa a atacar o nosso próprio organismo. Isso não quer dizer que tá tudo bem, um câncer, por exemplo, né? Então, não dá para entender o que ele tá falando aqui, não tem a mínima lógica. Verdade. Elevação dos hormônios, descompasso hormonal. Por isso que na puberdade você tem o quê? Ginecomastia. Pra mim tá começando a exagerar, tá falando um pouquinho de merda já. Acho que ele tá falando dele mesmo, né? Não é possível. Eu sei que ele é apaixonado por bodybuilding e eu apoio o sonho dele, mas isso aqui é loucura. Depois de um campeonato, você deve parar com o suco, se recuperar, comer... Outro sinal de que o cara provavelmente tá abusando ou não sabe o que tá fazendo. Tá com ginecomastia. Mas Sam aumentou as doses depois do campeonato. Eu tenho certeza absoluta que ele está abusando de esteroides anabolizantes como nunca fez antes. E tudo para estrear bem tá estranho, no circuito profissional. Se eu acho que ele pode ser um talento do bodybuilding, não. Você vê que são 2 atletas profissionais que não deveriam estar sendo julgados nem criticados por nenhum frango. Determinar o que um atleta, quando ele vai competir de atleta de fisiculturismo, ele faz o quê? Ele é julgado, não é? Então, se ele está aparecendo, se ele está mostrando o corpo dele, está mostrando a vida dele, vai competir, a competição é um julgamento. Então, a gente pode falar dos corpos desses atletas. Agora, o cara está julgando o que o Rodrigo Góes estava criticando. Então, também é um julgamento. E o Scarpelli não é formado, até onde eu sei, em nenhuma área da saúde. Então, como que ele está falando de um hormônio? Como que ele está falando de puberdade? Se ele não... Tecnicamente, ele não tem a formação para falar sobre isso, né? O cara desse nível tá fazendo, primeiro você tem que ter uma experiência próxima. Você já foi pró, então cala a boca. Não lhe cabe julgar nada. Agora... Que argumento que é esse? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que ele está falando ali é de fisiologia. Não tem nada a ver com o cara ser pró. O Scarpelli é pró? Eu nunca vi ele competindo na minha vida. Então também não pode falar. Por que ele está falando aqui? Né? Esse é o argumento de criança. Pô, né? A gente que é do meio... A gente que é do meio. Então ele já se coloca como um atleta profissional. Então ele entende o que está acontecendo. Aí o cara que estudou, que foi na faculdade, às vezes fez pós-graduação, não sabe o que está falando. Né? O que mostra as evidências científicas, os estudos com isso daí, com os hormônios e tal, não sabe. Né? Quem sabe é o cara. Consegue olhar e entender mais ou menos, porque o cara para chegar num nível desse, não é aumentando o suco que você vai ficar desse tamanho. Lógico que é, né? A gente sabe que esses atletas aqui, para chegar nesse volume muscular, tem que abusar do suco. Ninguém que está fazendo reposição hormonal, né? Todo um contexto muito grande com o que você... É óbvio que não é só o suco. Igual eu falei, tem um contexto muito grande. Tem o treinamento, tem o descanso, tem a alimentação, é tudo isso. Mas dizer que o cara não está abusando ou tomando altas dosagens para chegar nesse físico, pelo amor de Deus, né? Suco. Agora, se ele saiu de uma competição e foi entrar em outra, não faz muito sentido você querer aumentar os venenos para ter um rebote assim. Não é muito bem assim que funciona, entende? O bagulho está muito forçado ali para querer ter algum argumento diante do que está acontecendo. Se eu acho que ele vai ser um competidor top de linha, não. Sam tem 23 anos e já abusa há alguns anos. Outro sinal de utilização de hormônios é o envelhecimento. Você acha que esse cara aqui, o Sansula, que tem cara de 23 anos, ele parece mais velho que eu. E eu tenho 37 anos, né? Anos de esteroides anabolizantes. Isso aqui é ler antes. De acordo com as más línguas, dizem que foi tudo por causa de um coração... Olha a diferença, que ele não... Aqui parece que tá na adolescência, ele não tinha acne, né? Partido. Dizem que Sam Sula não aparenta, foi né? ferido e se entregou ao bodybuilding. Ele sempre foi um atleta,
Na high school, ele fazia salto ornamental e era muito talentoso. Diferença do Brasil aí com um país de primeiro mundo. O cara praticava salto ornamental. Qual que é a probabilidade de um brasileiro poder praticar isso aqui, né? Na escola ou na universidade, né? Nem se você estudar na melhor escola particular aqui do Brasil, você vai ter essa possibilidade de praticar salto ornamental. Então isso mostra já, sei que não é assunto do vídeo, mas mostra a diferença de educação, de prática de esporte nos Estados Unidos, né? Muito diferente. Sam escolheu o suco. Sam se apaixonou pela musculação. O palco é apenas o reflexo de quem é apaixonado pela musculação. O palco é o reflexo de quem é apaixonado pelo trabalho duro, ele fica meio estranho. Pesos. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai se encher de Roacutan, mas qual é o preço? O fígado, o Roacutan, é um medicamento excelente, mas é agressivo. Só que se você mistura Roacutan mais suco, bomba relógio, vai acabar com os órgãos de Sam. Nenhum médico jamais permitiria um atleta utilizar anabolizante e ele prescrever a isotretinoína. Jamais. Completamente sensacionalista. O que é sensacionalista aqui? Acho que ele poderia explicar um pouco melhor, né? Porque ele só fala isso e não explica. Completamente sensacionalista. Inclusive, existem diversos problemas muito mais graves do que acne no meio de quem abusa do suco, como está sendo dito aí. Isso é verdade, eu concordo com ele plenamente. Só que os sinais que a gente consegue ver é acne, né? A gente não vai fazer um exame no cara lá para saber como que está a saúde dele, ou o cara vai dizer tudo o que está acontecendo, né? Ele não vai fazer como isso. Ser visto, a não ser através de exame. E não foi nem levado em consideração. Então, pegou um caso de acne para fazer um sensacionalismo em cima de uma parada que não tem ninguém contra você ser natural. Agora você querer... Não tem ninguém contra você ser natural. Como existisse a possibilidade de alguém ser contra você ser natural? Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus, né? Criticar uma pessoa profissional do meio, que isso aí tá na cara que é um descontrole hormonal. Inclusive acontece... Agora ele tá dizendo que é um descontrole hormonal, mas no começo do vídeo ele disse que o cara era pró, então ele sabia o que ele estava fazendo. Então a gente precisa decidir. Ou ele sabe o que ele está fazendo, ou é um descontrole hormonal. Esteroide anabolizante uso. Acho que ficou um pouco sensacionalista, uma forçação de barra demais. Demais. Eu não sei qual que é a forçação de barra. São características que tanto quem usa quanto quem não usa pode apresentar. Isso aqui é tipo uma pessoa que fuma, né? A gente sabe que a pessoa que fuma tem um risco, sei lá, de 8 vezes maior de ter câncer de pulmão. Aí ele pega e diz assim, é um fumante, né? Chega e fala assim, eu fumo porque pessoas que não fumam também têm câncer de pulmão. Só que a gente tá falando de aumento de risco. Peraí que tá passando uma moto aqui. A gente tá falando de aumento de risco, entendeu? Então, isso aqui é um argumento de pessoa assim, que eu acho que não chegou a estudar matemática básica no ensino médio, né? Estatística básica, assim. O cara não tá fazendo uma permutação, sabe? Uma análise combinatória, sabe aquela matemática bem basiquinha, assim? De aumento de risco, desvio padrão, você aprende assim no ensino médio, né? Um grau de acne desse nível aí. E pode nem ter músculo no corpo, nem treinar e ter. Então, pega uma parada muito vazia para querer criticar muito. Para você ver que se o cara tá mal, você tem que olhar o exame dele por completo. Aí você vai saber se o cara tá bem ou mal. Não é só isso, né? Como eu disse no começo aqui, tem a semiologia, que são sinais e sintomas. Quando eu vou atender um paciente presencialmente, a partir do momento que ele já está andando no corredor, que eu vou receber ele lá na porta, eu já estou analisando ele. Então, da forma como ele anda, quando ele chega perto, eu vejo a textura de pele, cabelo, unha, tudo isso é semiologia. Ver a mucosa, então, ver como tá, o olho se está amarelado ou não, se está branco, ver se tem mancha na unha, pelo. Então, tudo isso faz parte de um diagnóstico. Tá? No meu caso, diagnóstico nutricional, mas o médico é um diagnóstico médico. Então, os sinais, o que a gente consegue ver é muito importante. Tanto que os exames de laboratório têm quantos anos? Sei lá, 50 anos, 60 anos no máximo. E a medicina tem milhares de anos, né? Então, como que era feita a medicina antes? Se não tinha um laboratório para você fazer um exame de sangue lá. Era através de sinais e sintomas. Agora, eu queria avaliar pro acne, quantas pessoas que você passa na rua e que estão em de novo essa história da acne. Você vai fazer um exame né? médico e está prestes a entrar numa cirrose hepática, porque bebe pra caralho. Então... o acne... Existe cirrose hepática não alcoólica. E daí, então, o alcoólatra pode chegar e falar assim, não, mas tem gente que tem cirrose e não bebe, então quer dizer que eu posso beber. Né? É o mesmo argumento que ele utilizou agora há pouco. Você consegue ver a olho nu, mas pode ser reflexo de uma porrada de coisa. Tem gente que
tem uma alimentação ruim no final de semana, já acorda cheio de acne. E não tem nada a ver com excesso de hormônio, caralho, como tá sendo... Só que o cara, nas outras fotos, não aparentava ter acne na adolescência. O Rodrigo Góes disse que acompanha o cara quando ele está em Blash, que está mantendo as doses dos hormônios, aparenta acne nele. Então tem todo um contexto que ele disse sobre a acne, tá? Não é do que o cara pegou do nada e levantou uma teoria, tá? Enfatizado nesse vídeo aí, achei um pouco exagerado. Eu também já fiz tratamento com Roacutan usando hormônio, tudo junto. Nossa, que loucura. E o próprio Roacutan é uma medicação altamente hepatotóxica, então tem que ter um acompanhamento médico mensal. Então, se você altera os seus marcadores ali do fígado, TGO, TGP, se você altera, imediatamente o médico vai suspender ou o tratamento ou o uso de hormônio, porque o médico já não aprova. Pelo amor de Deus, vai suspender ou o medicamento ou o uso do hormônio. Se você está tomando hormônio e o seu médico prescrever Roacutan, mude de médico, tá? Porque isso é uma loucura. Prova o uso de hormônio junto com o Roacutan. Só a isotretinoína já afeta o fígado, tá? Por isso você tem que fazer, monitorar, fazer os exames de sangue para monitorar para ver se está tudo ok. Senão você tem que diminuir a dose do medicamento, aí você toma por mais tempo, mas com uma menor dosagem, mas tomar hormônio junto com o Roacutan é loucura. Agora, existe o exame mensal que se faz para você ver as suas taxas, porque só o Roacutan já pode arrebentar o seu fígado. Só o próprio Roacutan. Por isso... Arrebenta dentro do fígado as lipoproteínas, então estourar isso, o LDL. Agora, se você ainda utilizar, por exemplo, uma droga que também arrebenta aí o seu perfil lipídico, como o estanozolol, cara, o risco de você ter um problema cardíaco é muito alto, infarto, AVC. Agora, cada caso é um caso. Eu fiz o meu tratamento todo usando Roacutan e hormônio, na época que eu treinava. Loucura. E fazia o meu exame mensal e não tinha alteração significativa para suspender o tratamento. Então, cada caso é um caso. Eu acho que a gente tem que falar do que a gente entende, sabe? Isso eu concordo com ele, a gente tem que falar do que a gente entende, né? Eu acho que tinha que seguir um pouco disso também, né? Profissional para analisar, sendo que você não trilhou um terço, você não sabe do que você está falando. Você também não sabe o que você está falando, né? Você não tem noção ali. Você também não tem noção. Eu acho que é forçação de barra demais para de repente ganhar like, ganhar curtida, acesso. Acho que é melhor calar a boca que dá mais resultado. Bom, então esse foi o react do vídeo. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu, como profissional da área da saúde, eu não recomendo ninguém utilizar esteroide anabolizante, né, recurso ergogênico farmacológico de forma geral por questões estéticas, tá? Porque você vai estar prejudicando a sua saúde por uma questão estética. Mas aí cada um sabe o que faz, né? Isso aí é problema seu. Se quiser utilizar, você utiliza, não tem nada a ver com a sua vida. Eu só faço uma recomendação, né? E o que eu acho ruim das pessoas que utilizam desses recursos é não chegar e falar a verdade, né? Eu sei que toda droga tem seu benefício, né? Porque se não tivesse benefício, ninguém ia tomar, né? Então, até essas drogas de diversão que o pessoal utiliza aí tem algum benefício. Só que o certo, né, pensando assim, sendo que você é um influencer, você tem que falar a realidade. Então assim, tipo, eu me sinto mais forte, me sinto mais disposto, me sinto muito bem esteticamente assim, só que eu pago um preço muito alto. Eu tô com um monte de problemas de saúde, então eu acho que a gente tem que não fazer apologia. A gente tem que desestimular as pessoas a utilizarem esse tipo de recurso. Por exemplo, eu consumo bebida alcoólica, muito pouco, né? Tipo assim, muito eventualmente. Não digo nem que é socialmente, assim, é muito eventualmente mesmo, né? Mas assim, em datas comemorativas em pequenas quantidades. O álcool tem seus benefícios, né? Eu até tenho um vídeo no Instagram que eu falo sobre isso. Mas eu sempre falo assim, eu como usuário de álcool, eu falo... se você não toma, nem comece a consumir isso daí. E se você consome, reduza a quantidade. Porque tem muitos efeitos colaterais, né? Então você está prejudicando a sua saúde, é óbvio que às vezes por uma diversão, mas eu sempre digo, você tem que falar os malefícios, não pode falar sobre em tom de piada, né? A gente tem o papel importante de diminuir o consumo desse tipo de droga, ou de qualquer droga de forma geral, né? Eu não vou apontar o dedo na cara dos fisiculturistas que eles estão prejudicando a saúde deles em prol do trabalho, porque a gente tem diversos outros trabalhos, né? A maioria dos trabalhos aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas prejudicam a própria saúde, o pedreiro, o gari, enfim,
diversas outras profissões em que a pessoa prejudica a sua saúde para poder viver, né, para ter o seu sustento. Então seria um pouco de hipocrisia a gente apontar o dedo na cara de um fisiculturista, dizendo que ele está prejudicando a saúde dele para ter sucesso na carreira, né? Então a gente tem que ver as profissões, outras profissões ainda, mais básicas ainda, né, antes de criticar os fisiculturistas. Eu só queria fazer esse vídeo para não deixar essa passação de pano em quem utiliza os esteroides ou que está prejudicando a sua saúde, né? E vem uma pessoa dizendo assim, mas o cara sabe o que está fazendo, não, essa acne aí é por outro motivo, você não viu o exame de sangue do cara, não, o cara tá bem. Então assim, a gente sabe como funcionam as coisas aqui, vocês que não são pró, no caso ele também não é, né, mas vocês não sabem do que estão falando. Então só queria dar aí meus 2 centavos, né, como um profissional da área da saúde, para contribuir para vocês aí e estimular que vocês não utilizem esses recursos, e se for utilizar, né, eu sei que muita gente vai acabar utilizando, procure um médico, faça os exames de rotina e saiba de uma coisa, não existe dose segura. Qualquer quantidade de hormônio que você for tomar, pensando que não é uma reposição hormonal, você vai ter efeitos colaterais, tá? Então, vai diminuir sua vida, você vai ter risco de outras doenças, tá? Então, só tenha essa consciência se você for fazer a utilização. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não concorda com algumas coisas que eu falei, comenta aqui embaixo e até a próxima.